Oi, turma, boa tarde. Ai, oitavo ano, que saudade que eu tô de vocês. Bom, espero que a gente se veja em breve. Então, como vocês sabem que a Tia Mais tem hábito de falar muito, e esses vídeos não podem ser tão longos, então bora lá. Bem, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre os conteúdos para a prova de vocês. A gente vai começar com divisão celular, que é o primeiro conteúdo, né, da lista de conteúdos para a prova. Bora lá. Então, a gente já viu isso de maneira muito mais detalhada nas aulas. Agora a gente vai fazer isso de um pouco mais avançado. Bem, se vai ser um vídeo, então vocês vão poder pausar, avançar, parar, escrever alguma coisa. Então, sinta-se à vontade, tá? Eu tô morrendo mesmo de saudade de vocês todos. Não vou citar nomes para não privilegiar ninguém, mas todos. Então, bora lá. O primeiro conceito, de dois conceitos que a gente tem. Ah, tá faltando um I ali em haploide, mas ignorem, tá, gente? Acontece. Bora lá. A gente tem célula haploide e célula diploide. Uma célula diploide, acompanhe a leitura comigo, ela possui apenas um conjunto de cromossomo. Lembra que nas aulas, eu sempre, quando eu desenhava um N, eu dizia que era uma célula haploide, ou seja, ela tem só um par de cromossomo. Ela só possui cromossomos, por exemplo, do pai ou da mãe. São células germinativas, lembra outro conceito-chave? Toda célula haploide é uma célula germinativa, ou seja, são células que produzem, que são células de gameta, células gaméticas, né? Também é outro nome, a gente pode chamar de células haploides de células gaméticas, tá bom? Então, bora lá. Então, as células haploides, ela possui apenas dados genéticos, ou seja, cromossomos somente ou do pai ou somente da mãe. Logo, elas vão ser células ou do espermatozoide ou células do óvulo. Daí, nós temos o outro conceito que é célula diploide. Quando eu desenho uma célula diploide, ela vai estar o nomezinho lá 2N. Toda vez que eu ver esse termo 2N, significa que é uma célula diploide, logo também é uma célula somática. Eu falei que célula haploide é célula de espermatozoide e de óvulo. A célula diploide vai ser o restante das células, menos essas. Célula do meu cabelo lindo e pleno, da minha cutis, da minha pele, célula de coração, músculos, tecido ósseo, tecido nervoso. Ou seja, são células que já se misturaram. Tem tanto o material genético da mãe quanto o material genético do pai. De novo, célula haploide ou célula germinativa são células que possuem material genético somente ou do pai ou somente da mãe. E elas estão presentes somente no óvulo e no espermatozoide. Agora, quando eu falo de célula diploide ou célula somática, que é a célula 2N, é quando tem a junção de dois materiais genéticos do pai e da mãe. Logo, essas células vão estar no cabelo, na pele, nos ossos, na retina, célula de tecido nervoso. Todas as outras células que não for gameto ou óvulo vai ser célula diploide, beleza? Agora, bora mais um pouco pra frente. A gente vai entrar na divisão celular em si agora, tá? Meus bebês. Bora lá. Ele ocorre quase em todos os tipos do corpo. Nosso corpo pode ser dividido em dois tipos de células: células somáticas e células germinativas. Já falei, bora pular. Depois vocês podem dar uma lida nisso aqui, anotem no caderno, façam um resumo. Gente, eu preparei esses slides com todo carinho para vocês, pensando nos conteúdos que vocês precisam anotar, beleza? Tá. Dentro da divisão celular, agora tem dois processos muito importantes, que é a mitose e a meiose. Mas aluno meu, não confunde mitose e meiose, porque aluno meu é fantástico, tá? Então, bora lá. A gente tem a mitose, ela é responsável pelo crescimento e regeneração dos organismos. Organismos. Bora lá. Eu faço regeneração no meu espermatozoide, no meu óvulo? Não. O que tem que se regenerar? Por exemplo, se eu cortar o meu braço, a minha célula, eu cortei o meu braço, a minha célula vai ter que se regenerar, vai cicatrizar e vai sumir, né? A minha cicatriz, depende da profundidade, ou se tu tiver tendência a ter queloide, essa cicatriz não vai sumir. Mas enfim, essa sacada nesse primeiro tópico é entender que a mitose só acontece em célula germinativa. Anotem isso é importante para a prova. Mitose só acontece em célula germinativa. Beleza, bebês?
Bora lá, ó. Nesse processo, a célula duplica o seu conteúdo e divide-se em duas células filhas exatamente iguais, com 100% do material genético. Por quê? O meu corte, quando ele fosse dividir para cobrir a minha cicatriz, para fechar o meu corte, eu não vou poder ter célula, uma parte do meu pai e uma parte da minha mãe. Vai ficar uma coisa estranha, não existe isso. Então, lembra, toda célula da minha pele é uma célula que é a junção do material genético tanto da minha mãe quanto do meu pai. Ou seja, essas células que vão cicatrizar o meu ferimento, vão ser 100% igual. Vai ter mistura de material genético tanto do meu pai quanto da minha mãe. Beleza? Ó, ocorre na pele, mucosa do estômago, medula óssea, essas coisas, e enfim. Por isso que vocês sabem disso, né? Porque vocês são maravilhosos. Por isso que eu amo muito vocês. E agora a meiose. A meiose, ela é o processo de divisão celular que gera células sexuais da reprodução, células germinativas, né? Ó, no corpo humano, ela acontece nas gônadas, que é no testículo e nos ovários, onde se formam gametas. As células reprodutivas masculinas são os espermatozoides e as femininas são os óvulos. Na meiose, as duas células resultantes, no caso que são os gametas, têm cada uma 50% do número de cromossomos da célula filha. Agora lá, qual é a sacada? Por que célula gamética tem que ter 50%? Porque depois que os dois são fecundados, que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, eu preciso gerar dali um ser vivo, um feto inicial, né? Lembra que a gente só chama de bebê quando sai? O feto inicial, ele vai precisar ter material genético misturado, tanto do pai quanto da mãe. Por isso que a gente parece um pouquinho com o pai, parece um pouquinho com a mãe, né? Então, essa célula gamética, ela vai precisar ter 50% e 50% para quando acontecer a fecundação, ocorra variabilidade genética, mistura de material genético tanto da mãe quanto do pai, né? Entenderam? Vocês são maravilhosos. Muito bem, bora lá. Aqui esse desenho esquemático para melhorar a situação de vocês. Olha lá, a mitose. Lembra? Eu disse que a mitose ela acontece em célula somática. Células somáticas são células da pele, do osso, do cabelo, do músculo. Então, a gente vai ter aqui, ó, iniciando duas células, uma célula 2N, que é uma célula diploide. Toda vez que eu falar célula diploide, é uma célula 2N. E essa célula vai entrar nos processos de divisão, bonitinhas, e ela vai dar resultado, na verdade, a células idênticas. Veja só, também 2Ns, né? Na meiose, eu vou ter uma célula 2Ns, que ela vai se dividir em 4 e vai gerar 4 filhas, células filhas. Só que aqui, olha só, aqui as 4 são Ns e a célula inicial precursora, ela é 2Ns. Ela vai gerar só 50% do material genético. Porque depois essa célula aqui, essa célula filha, vai precisar se juntar com outros 50% da célula do outra pessoa, ou do pai ou da mãe, para poder gerar um ser pleno e maravilhoso como o João Daniel, por exemplo, o Arthur, a Bruna, a Sara, a Sofia, o Ian. Todos vocês lindos e maravilhosos. E aí, né? Bora lá. Diferença entre mitose e meiose. A mitose forma duas células iguais à original com 100% do material genético da célula original. A meiose forma células diferentes da original com somente 50% do material genético da célula original. Entendeu? Uma dá origem a duas células com 100% de identidade, são 100% iguais, duas, e a outra, que é a meiose, dá origem a 4 células filhas, cada uma com 50% do material genético da célula inicial. Beleza? Porque elas são células gaméticas e precisam ser fecundadas para dar origem a uma célula que vai dar origem a um ser humano. Ou qualquer outro ser. Cachorro, gato, tudo é da mesma forma. Tá? E o final desse capítulo que a gente tá vendo, esse aqui, gente, é o capítulo 3 do livro, que ele inicia da página 31 e vai até a página 40 com exercícios que vocês já fizeram, porque vocês são plenos e já até passei aqui para minha caderneta, tá? Então, a gente vai falar um pouco
sobre a organização do corpo humano, bem básico. A gente viu que o corpo humano, ele começa com a sua organização com o átomo. O que é o átomo? É a unidade fundamental da matéria. Lembra aquela coisa que eu falei sobre eu vou dividir, vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir dividir? Essa hora, quando eu não conseguir dividir, é um átomo. E dois ou mais átomos formam moléculas. E várias moléculas formam nanomoléculas, a junção de várias e várias moléculas formam uma organela, que o grupo do Ian, se eu não me engano, fez uma maquete muito boa, foi do Luiz Eduardo, não sei se ele, do Luiz Eduardo, do Luiz, eu não lembro se foi ele, mas enfim, tava muito incrível, fizeram todas as organelas. Então a gente tem a organela, como nesse exemplo aqui, que a gente tem a mitocôndria, que a gente vai ver mais na frente, outra aula, que a mitocôndria é responsável pela respiração celular e produção de energia dentro de uma célula. Depois das organelas, o próximo nível de organização celular é uma célula. Uma célula é um conjunto de organelas que tem uma junção funcional. Ou seja, uma célula faz alguma coisa, ela respira, ela se reproduz, ela morre, ela nasce, ela cresce, ela se divide. Depois da junção de várias células, a gente tem um tecido. Tecido ósseo, tecido epitelial, tô ficando com rugas, tecido epitelial, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo. Sangue é um tecido, gente. Pensem bem, não é porque ele é líquido, mas ele é um tecido, tá? Ele é composto por células, então tudo que é composto por célula é um tecido. Depois da junção de tecidos, a gente tem um órgão. Por exemplo, o estômago, né? São tecidos que formam um órgão. E vários órgãos formam um sistema. A gente tem fígado, estômago, intestinos e tudo mais, e baço escondido aqui, os rins que ficam lá para trás, mas não aparecem na imagem. Então, a junção de vários órgãos, nós formamos um organismo. E um sistema, no caso. E esses sistemas, o conjunto de sistemas, sistema respiratório, sistemas cardíacos, sistema vascular, sistema nervoso, sistema reprodutivo, todos os sistemas do nosso corpo formam um organismo. Nós todos plenos e maravilhosos do jeito com que a gente faz as nossas funções vitais, entenderam? Esse é o nível de organização celular. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu tô com muita saudade mesmo de vocês, tá? E eu espero muito que vocês continuem os estudos, não parem, gente, bebês, meus amores, isso não é férias. A gente não pode ficar pra trás, a gente vai estudar porque nós somos alunos EDUC, nós somos incríveis e maravilhosos. Tá? Amo muito vocês, a tia tá morrendo de saudades e a gente vai se encontrar nas próximas aulas.